Vamos lá então, retomando o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, psicografia do Chico Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo número 9, Evolução e Cérebro. Nós vamos seguir a partir do item Reflexos Tipos, depois passando pela formação dos sentidos e depois visão e audição. Vamos ver. Bom dia, Andréia. Nós vimos no nosso último encontro aqui o item que fala do fator de fixação. E André Luiz trouxe para nós aqui, além da estrutura, né, do nosso cérebro, ele trouxe também algo relacionado com a nossa condição de espíritos, né? Nesse caso, conhecido no mundo espiritual, nesse pigmento, né, como fator de fixação, como que a encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se e rarefazendo-se. Ele nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Então, o que nós vimos anteriormente a respeito que nós vimos aqui a respeito da estrutura cerebral, né, e da evolução do nosso organismo, aqui André Luiz então ele foge um pouco desse roteiro e fala sobre a forma como nós, a partir da fixação dos nossos pensamentos, e nesse caso entrando numa condição de desequilíbrio, numa condição patológica espiritual, se nós podemos dizer assim, ele coloca então que vai se adensando ou se rarefazendo nos círculos humanos conforme a atitude mental. Então, nós vamos ali focando, né, ou forçando essa nossa concentração, adensando o pensamento e, consequentemente, adensando também esse pigmento, como é colocado para nós, ou então ele vai se rarefazendo, ele vai se dispersando cada vez mais conforme o pensamento vai se libertando, né? Então é um aprisionamento ou uma libertação do pensamento. E quando nós falamos em aprisionar o pensamento, é bastante curioso, porque nós estamos tratando de algo abstrato. O pensamento é algo abstrato, você não pode prender o pensamento, você não pode aprisionar o pensamento, mas entrando numa forma mais figurada, é possível nós pensarmos, por exemplo, que nós nos aprisionamos, como ele coloca aqui para nós, né, encerrar a mente em si mesma, a partir do momento em que nós fixamos o nosso pensamento numa determinada situação, numa determinada ideia, fazendo com que ela se torne, como lembra Joana de Ângeles, numa monoideia ou numa auto-obsessão. É esse processo em que nós ficamos, então, nos consumindo dentro de um pensamento que, obviamente, nessas circunstâncias, ele acaba sendo sempre algo negativo. Não existe um bom pensamento em que nós ficamos ali fixados, né? Até mesmo se nós pensarmos naquilo que pode nos proporcionar algum tipo de alegria, essa alegria, dentro da nossa visão, acaba sendo, na verdade, um prazer, e esse prazer pode nos aprisionar. Então, da mesma forma que nós nos intoxicamos com os elementos químicos, nós também nos intoxicamos com os elementos mentais. E nesse caso, naquilo que se reveste para nós como uma felicidade ou como uma alegria, na verdade se torna exatamente ali uma prisão. Então, vemos ali que, olhando também ali o mecanismo do pensamento, nós começamos a interagir com o nosso cérebro, vendo então ali como é colocado para nós esse chamado pigmento ocre. O próximo item aqui, reflexos tipos. Diz aqui André Luiz para nós: estabelecidos os centros nervosos, bom dia Flávio, ou seja, né, a partir do momento em que há essa organização da matéria no nosso cérebro, então esses centros nervosos foram estabelecidos, em que se entrosam as forças fisiopsicossomáticas, então é o pensamento, é o corpo somático e é o corpo físico. Então existe um entrosamento entre esses três elementos, o espírito, perispírito e corpo, a partir desses centros nervosos. Então nós vimos, né,
que quando o cérebro começa a se desenvolver, nós temos ali várias regiões que vão se ampliando, nós vemos glândula, como é o caso da pineal, que fixa o pensamento do espírito, faz essa conexão do pensamento do espírito com o plano maior, ele levando pensamentos e recebendo também as intuições e as ideias. E aqui, como nós vemos, existe então esse entrosamento quando esse órgão já está devidamente organizado, né? Claro, dentro da do seu nível evolutivo. Nós temos os animais, por exemplo, que, como eu falei para vocês num estudo que nós tivemos na semana passada ou retrasada, quando nós falamos em mediunidade, nós pegamos então, temos o nosso cérebro, que através dessa glândula estabelece essa conexão com o mundo espiritual, como se fosse uma antena receptora e da mesma forma também transmissora. Mas quando nós começamos a voltar, né, no tempo, e percebendo ali no tempo não, quando nós vamos então regredindo em termos de estrutura cerebral, vemos ali o cérebro humano, vemos o cérebro dos animais, nós vamos percebendo uma semelhança. Eles vão mudando de forma, mudando de tamanho, mas é como se fosse então havendo uma regressão dentro dessa estrutura anatômica e da própria fisiologia. Quando então nós falamos da mediunidade no ser humano, e nós fazemos essa regressão, a pergunta é: quando os animais deixam de perceber essas influências do mundo espiritual? Quando que ela começa a exercer essa influência, né, o plano espiritual, quando começa a exercer essa influência sobre os animais? Não, claro, de uma forma intelectualizada como a nossa, mas uma mera influência. E fica até aquela curiosidade para nós, né, se nós pudéssemos entrar um pouco nesse universo animal e tentar aqui imaginar de que forma que o mundo espiritual interage com os animais. Que tipo de influência exercem, que tipo de ideias são transmitidas para que os animais se comportem dessa ou daquela forma. Quem são esses espíritos que interagem com esses animais? Mas a pergunta que a gente faz é: a partir de que momento eles são capazes de perceber essa influência? Então, por isso, quando coloca aqui para nós, estabelecidos os centros nervosos, em que se entrosam as forças fisiopsicossomáticas, então nós falamos do ser humano e pensamos também nos reinos inferiores, para tentar imaginar então ali, tentar entender, né, onde começa onde o cérebro formado é capaz de começar a perceber essas influências, né? Mas de qualquer forma, ele diz assim para nós: bom dia, Eve. Os reflexos tipos são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de flexão, que consta da flexão de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens, o reflexo fásico, que interessa à defesa própria da remoção dos estímulos perniciosos, o reflexo miotático a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras, os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos que lhes são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo fisiopsicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Então, quando o sistema nervoso atinge um grau de desenvolvimento mínimo, ele já começa a se trabalhar também com essa questão daquilo que André Luiz chama de reflexos tipos, que na verdade são os atos reflexos que nós temos a partir dos estímulos, como André Luiz também diz para nós aqui, atacado na superfície por estímulos de variadas origens. Então, nesse caso nós temos a nossa pele começa então, né, a apresentar ali uma sensibilidade tátil para perceber, por exemplo, qualquer tipo de estímulo, e nesse caso estímulos perniciosos em especial, porque isso diz respeito à nossa saúde. Então, é o caso, por exemplo, de sentir a aspereza de uma determinada superfície, de sentir a temperatura, de sentir se ela é pontiaguda ou não, que tipo de estímulo ela pode enviar para o nosso sistema nervoso. E aí então existe, como ele é colocado para nós aqui também, que todos esses estímulos, todos esses reflexos, o reflexo miotático, então ele já começa a colocar para nós, que é o tátil relacionado com o músculo.
a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras. Então, se no caso nós, por exemplo, queimamos a mão, nós não temos um raciocínio construído para poder pensar naquele estímulo. Na verdade, nós simplesmente reagimos. Não mensuramos, por exemplo, há quanto tempo nós ficamos com a mão exposta àquela superfície quente, se ela queima ou não. Na verdade, no momento em que nós sentimos a temperatura, o toque daquela temperatura, digamos assim, provocando em nós esse estímulo doloroso, nós rapidamente reagimos. Da mesma forma como nós, quando nós machucamos a qualquer parte do nosso corpo, da mesma forma nós reagimos também com contrações musculares. Isso, na verdade, é uma forma do nosso sistema nervoso começar a se preparar para depois nós termos um controle. Nós começarmos a agir de uma forma mais reflexa, de uma forma mais racional. Então, ele diz para nós aqui, reflexos posturais diversos. Então, nós sempre vamos encontrar ali aquela posição mais confortável, nós vamos encontrar ali, evitar aquelas situações que para nós acabam provocando algum tipo de incômodo. Os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares. Então, segmentares, quando você tem ali um estímulo na ponta dos dedos, você rapidamente reage puxando a mão ou fechando as mãos, contraindo os dedos. E quando se fala sobre intersegmentares, é quando nós colocamos vários segmentos do nosso corpo que trabalham de uma forma conectada. Então, por exemplo, se você, no momento em que você caminha, você pisa em alguma coisa em que faz você tropeçar, por exemplo, ou que provoque ali algum tipo de dor, uma sensação desagradável, nós reagimos não apenas tirando o pé, mas o nosso corpo reage com vários tipos de movimentos para fazer com que nós, então, evitemos, ou interrompamos aquele tipo de estímulo doloroso. E ele coloca para nós aqui os arcos, que são característicos. Esses arcos significam aquele estímulo que nós recebemos e aquele estímulo e a reação que nós devolvemos. Então nós machucamos o pé. No momento que existe ali a lesão, estimulando aqueles terminais nervosos, rapidamente ele vai para o nosso cérebro e depois então nós devolvemos a reação. E até mesmo na nossa coluna, na altura ali da lombar, nós temos uma região chamada cone medular. E esse cone medular, ele responde por esses estímulos nessa região abaixo da nossa cintura, do nosso quadril. Então é bastante interessante que não apenas uma reação física a partir de estímulos, mas de um modo geral. Por exemplo, o intestino funciona a partir de estímulos, a bexiga, o esfíncter e outras regiões do nosso corpo vão agindo a partir de estímulos. Então vemos que a partir de um determinado momento em que o nosso organismo consegue ter uma estrutura, por exemplo, então são vários tipos de reações que a gente vai colocando. E aqui então, quando o nosso organismo atinge um determinado grau de desenvolvimento, nós já percebemos esses estímulos acontecendo, diferente do que acontece, por exemplo, com outras espécies inferiores, que ainda não possuem esses estímulos mais sensíveis. São apenas aqueles estímulos mais grosseiros, vamos dizer assim, aqueles que trazem ali apenas diz respeito ali à própria sobrevivência do indivíduo, E diz ainda aqui, através deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Então ele coloca que através desses estímulos básicos, nós percebemos então que o nosso encéfalo, ou seja, o nosso cérebro, começa então ali a ter no centro coronário, no alto da cabeça, e o centro cerebral, na testa, aqui na frente que nós temos, aqui o centro cerebral ele colocaria como centro frontal também, registra excitações inúmeras. Então o nosso cérebro começa a ter uma estrutura capaz de perceber esses tipos de estímulos. E aí então, quando a gente começa a ter essa estrutura já bem consolidada, nós vemos então que começamos também a manifestar ali faculdades de percepção e seleção, ou seja, nós percebemos
e depois nós selecionamos. Nós temos ali a atenção, a concentração e temos também depois a escolha. E esses tipos, né? Tá sim, Angelina. Então, esse tipo de reação, de faculdade que nosso corpo vai apresentando para nós, é essa capacidade já da nossa razão. Onde nós temos, por exemplo, né, vamos supor que, não nós, vamos pegar aqui um animal. Vocês já devem ter visto, ou não sei se não viram, mas eu trago para vocês aqui essa imagem, né, essa ideia, de um felino, provavelmente ali um puma, né, que salta de um tronco para outro. E aí então naquele momento percebe-se que ele dá aquela ensaiada, ele dá aquela tateada, ele fica olhando fixamente para o outro ponto, que é um salto que ele vai dar de aproximadamente ali 3 ou 4 metros, e ele precisa ter um salto preciso, porque do contrário ele vai cair, né, no lago onde ele se encontra, ou no rio onde ele se encontra. Então não existe nenhuma ponte, mas ele vai dar um longo salto para poder alcançar o outro ponto. Então nesse momento ele começa então a ter essa percepção. E aí a gente vai ver depois um pouco mais aqui para frente, né? Mas ele fala aqui para nós, né, sobre essa percepção e seleção. Primeiro ele começa a analisar, quando já tem ali então todas essas estruturas montadas no sistema nervoso, ele começa então a analisar a distância que ele tem que percorrer, que ele tem que saltar. Ele começa a selecionar ali de forma se é possível, se não é possível, de que forma que ele vai saltar. Ele vai ter ali então a atenção também começando a se desenvolver, para depois ele fazer a escolha, se ele consegue ou não dar esse salto. E nós vemos isso, que isso é tudo muito bem calculado. Chegamos até a falar sobre isso na semana passada, no nosso encontro passado, a respeito do foco visual dos animais. Aqueles que são os predadores, que têm um foco frontal, e aqueles que têm um foco lateral, aqueles que geralmente são os herbívoros, que dependem muito mais de reflexos de sobrevivência, enquanto o outro depende de reflexo de predador. Então nós vemos que os cérebros vão se organizando, né? O próprio organismo também vai se adaptando de acordo com a necessidade de cada animal. Então quando nós pensamos nesses animais, uma cobra, por exemplo, a precisão que uma cobra precisa ter para poder atingir a sua presa. Uma ave, quando ela encontra, então, no caso principalmente uma ave que ela é de rapina, por exemplo, né, uma águia, um falcão, podemos colocar até mesmo uma coruja, né, embora não seja rapina, mas, ou é rapina, né, mas ela então ela começa a calcular, vendo de uma distância X aquela presa, e ela então dá aquele golpe que é exatamente preciso para que ele possa pegar aquele animal que será ali o seu alimento. Então nós vemos que todos esses sentidos, né, começam a se desenvolver a partir dos reflexos. E aí é o que nós vemos ali, a grande perfeição dessa construção divina, né? Como nós falamos na semana passada, tivemos até uma comunicação que falava sobre isso, de percebermos, né, que Deus criou, mas esse criou ele acaba ficando muito simplificado, porque nós não nos perguntamos, por exemplo, de que forma que se deu essa criação. Quais foram os processos envolvidos, durante quanto tempo isso aconteceu, o que começou a se desenvolver primeiro para depois incorporar outros atributos, né? Então nós pensamos, Deus criou e ponto. E aí nós começamos, através dos estudos, fazer essa análise mais detalhada. Nós começamos então a destrinchar esse processo, pelo menos conhecendo de uma forma superficial, mas vendo que as coisas não vieram prontas como nós imaginamos. De pensar o ser humano, por exemplo, que desde o início começou ali, né, na sua jornada evolutiva, apresentando esse corpo pronto, apresentando essas reações prontas, tendo ali aquela capacidade intelectual, racional, sentimental, afetiva, de modo geral, tudo pronto, e na verdade nós vemos que tudo isso vai acontecendo gradualmente. Muitos sentimentos, inclusive, eles começam a se desenvolver de uma forma quase que instintiva. Quando nós pegamos, né, os animais, por exemplo, entre si, nas relações que eles têm, no passado, a gente lembra, né, já chegamos a falar sobre isso, que os animais não eram considerados inteligentes e que nem possuíam sensações ou sentimentos. Simplesmente colocávamos que os animais eram seres vivos, embora mecânicos. E aí depois, com o passar do tempo, as nossas ciências começaram a se desenvolver, naturalmente nós também começamos a ter uma percepção maior,
Na verdade, a ciência é uma consequência da nossa mudança, né? Porque a ciência não vem pronta, a ciência nada mais é do que o conhecimento, e somos nós que vamos ampliando o nosso conhecimento. E aí então nós encontramos, nesses reinos inferiores, reações desses animais que começam então a se mostrarem sencientes. Então eles sentem, eles têm ali uma capacidade racional, tem também ali uma capacidade instintiva que é muito maior. E aí então o tempo vai passando, os animais vão evoluindo, organismos vão se tornando cada vez mais complexos para chegar até a nossa condição atual. E aí então do simples reflexo que nós tínhamos anteriormente, agora nós já começamos a ter então esse início dos sentidos. A Angelina colocou, né, o gavião faz assim, né, fica nas alturas para pegar as aves, né? Pois é. Então nós temos aqueles que... E dá para imaginar também, né, a própria precisão, por isso que é interessante a gente observar isso. A precisão que esses animais têm para poder pegar suas presas. Formação dos sentidos. Vamos aqui para a gente continuar esse processo de evolução. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Então aquela consciência fragmentária, lembra que nós vimos logo no início desse capítulo, que André Luiz usa essa mesma expressão, consciência fragmentada, ou seja, fragmentária. É aquela consciência que começa a se manifestar de um modo muito simplificado, de um modo muito limitado. Mas com o passar do tempo, essa consciência vai então alcançando um desenvolvimento maior, ampliando a sua capacidade. E dentro do meio espírita, é bastante interessante a gente pensar isso, e podemos colocar isso também no próprio meio científico, quando se coloca, né, quando um animal começa a ter consciência. Então nós sempre precisamos de um ponto de partida, de acordo com a nossa percepção, de acordo com a capacidade que a nossa ciência tem de analisar esse ponto de partida. Então nós pegamos, bom, aqueles animais têm uma capacidade já de uma capacidade racional. Aqueles outros animais não têm. Como se houvesse uma divisão, dividindo entre aqueles que não possuem e aqueles que possuem. Só que como nós vimos nessa longa linha evolutiva, nós percebemos que não existem pontos de início, são sempre continuidades. É sempre uma evolução constante que nós vamos percebendo de todos esses elementos que compõem o nosso organismo e a própria capacidade que nós temos de interagir com esse meio onde nós nos encontramos. Então essa consciência fragmentada, ela começa a se desenvolver, começa a se apresentar no momento em que nós não compreendemos. Porque nós não temos condições de sondar a capacidade daquele ser, a não ser analisar o seu comportamento. Então nós fazemos através da observação. Por exemplo, quando nós pegamos um camundongo, e nós já vimos isso em laboratórios, né, cientistas fazem esses testes, né, como por exemplo testes de labirinto, estímulos e tudo mais, é possível analisar o grau de instinto e até mesmo uma pequena capacidade racional que o animal tem. Por exemplo, quando ele faz um trajeto dentro de um labirinto, ele é capaz de memorizar aquele trajeto. Então nós percebemos que nesse caso, conforme a gente vai fazendo uma análise, por exemplo, sobre o adestramento de cães, e aí nós vemos então os animais tendo comportamentos que são realmente impressionantes, diferentemente do que acontece, por exemplo, com o rato. Quando você diz para o rato o que ele deve fazer, naturalmente ele não vai responder, pelo menos não do modo tão claro como nós queremos. Já um cão, por exemplo, ele já começa a dar respostas a partir de comandos que são enviados. Quando nós pegamos ali, saímos dos cães e começamos a chegar nos primatas, chimpanzés, né, em santuários, em zoológicos, em centros de pesquisas, né, que vão analisando a questão do comportamento do psiquismo, começam a ver também uma capacidade diferenciada. Um chimpanzé, por exemplo, fazendo ali, tendo comportamentos e reações que um cão, por exemplo, não teria.
É o caso de pegar um objeto, guardar dentro de um pote. Tem um vídeo muito interessante na internet que mostra ali, se eu não me engano, é um orangotango, que ele faz um nó numa rede, né? Ele está dentro de uma jaula, ele faz o nó na rede e depois ele se deita nela. Então já não é apenas um comportamento primitivo, é um comportamento já com sinais de uma racionalidade desenvolvida. Então, quando nós falamos mais uma vez aqui, aliás, nós temos também ali o próprio, nós temos golfinhos que têm comportamentos muito inteligentes, baleias que nós vemos, né, nos parques. Claro que isso tudo é muito questionável em termos de respeito aos animais, pelo modo como eles são tratados, mas nós falamos do comportamento, da reação deles, a partir de determinado estímulo que eles recebem. Então, esse adestramento e a capacidade que eles têm de assimilar esse adestramento mostra para nós, então, que o corvo, o povo, que a gente falou, dos animais que são dos mais inteligentes, né, mostra, então, que essa consciência fragmentária, ela começa a se manifestar num determinado momento, mas nós só percebemos isso quando é possível observarmos essa reação. Nós não conseguimos sondar aquilo que se passa na mente de um animal. Apenas analisamos o seu comportamento. Então nós dizemos que ele é inteligente ou não a partir da resposta que ele nos dá. Mas nós não temos uma máquina que mostra para nós, por exemplo, né, como acontece num eletrocardiograma, em que a máquina é capaz de detectar o coração funcionando. No passado nós lembramos, né, que os homens, para saber se o coração estava batendo, era necessário você colocar o ouvido no peito da pessoa e ouvir o coração batendo. Hoje não, hoje nós temos ali, né, instrumentos, equipamentos que fazem essa sondagem de um modo bastante claro, né, medindo ali a eletricidade que pulsa no coração, o funcionamento do coração, o fluxo sanguíneo, a musculatura que está funcionando, ou seja, tudo isso é possível hoje através de equipamentos. Mas no caso da mente, não. Nós temos eletroencefalograma que mostra o comportamento cerebral humano, mas nós vemos que não se faz isso, por exemplo, nos animais considerados ali menos evoluídos. Colocar um eletroencefalograma no crânio de uma ave, por exemplo. Com que objetivo faria isso? Esse equipamento não é capaz de sondar o funcionamento desses animais. Por isso, então, quando é bem interessante essa expressão que o André Luiz usa, por isso que nós reforçamos, né, quando ele fala em consciência fragmentária, ele fala daquela consciência se manifestando naquele grau primitivo, que começa aqui, nesse período, então, nesse momento em que ele comenta, começa a acrisolar, e aí nós temos os 5 sentidos que nós conhecemos, né, que é aqui a nossa visão, olfato, paladar, tato, audição. Então, desses sentidos que nós temos, eles começam a se desenvolver a partir de um determinado momento. O Angelino colocou, às vezes, quando meditamos, né, percebemos que se está acelerado. Né? Pois é, dá para a gente ficar ali em silêncio e perceber também. Mas André Luiz coloca assim, ele diz: fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato, por sentido cutâneo essencial, a espraiar-se por toda a pele. Então esse tato ele mostra para nós, né, qualquer tipo de estímulo que nós recebemos, desde aqueles mais agradáveis até aqueles mais desagradáveis. Esta, a pele, se converte em superfície receptora, com variadas terminações nervosas que se salientam extrema complexidade, desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro, para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Então aqui que nós percebemos, né, que os animais, em determinado momento da evolução, eles começam a apresentar também essas sensações. E aí mostra, né, que esses pequenos estímulos que são percebidos têm como objetivo principal fazer com que o animal inicialmente defenda esse patrimônio da vida, mas ele comece também a encontrar ali situações que para ele se torna confortável, ou seja, ele começa a desenvolver também o entendimento do que é o bem-estar.
aquele ambiente que para ele é mais confortável. Se por acaso ele está tomando sol, o sol começa a se tornar ali incômodo, né? Começa a queimar a pele, por exemplo. Se ele vai para a água e nessa água ele percebe se a água está quente ou se a água está fria. Então ele começa a buscar sempre aquele ambiente que para ele é mais adaptado. E isso mostra exatamente a questão da evolução das espécies. Quando nós vemos, né, você se lembra que a pergunta foi: qual é o animal mais forte que nós temos? Né? Por exemplo, um pinguim ou um elefante? E a resposta é: o animal mais forte é aquele que se adapta melhor no seu habitat. Um elefante no Polo Sul morreria de frio. Por isso ele não vive lá. Mas um pinguim vivendo no Polo Sul, ele está muito bem adaptado. Então essa adaptação depende também desses sentidos. Porque uma temperatura baixa, por exemplo, ou uma temperatura muito alta, você pode ou congelar ou você pode desidratar o animal. Através desses sentidos, ele começa então a buscar o ambiente que para ele é mais conveniente. E aí nós vemos então a migração em massa de peixes, migração de aves, migração de animais. Quando eles começam a ter essa percepção de alteração do tempo. E aí então são aquelas grandes jornadas desses animais que vão de um ambiente mais confortável. Não é apenas uma questão de instinto. Eles agem instintivamente, mas esse instinto depende da captação dessa resposta que o ambiente oferece através desses sentidos. E isso tudo nós vemos, né? Então começam os sentidos, mas muito ligados ainda à questão dos instintos. Os reflexos não começaram ainda a se tornar, né, a ser controlados pela razão, mas apenas pelo instinto. E ele coloca para nós aqui também, né, que essas terminações nervosas, então, começam a se espalhar pelo nosso corpo, assim como também a formação de corpúsculos especializados dentro da derme. Então, dentro da nossa pele, nós temos ali aqueles pontos especializados que estão ligados a essas regiões, né, essas terminações nervosas. E ele continua aqui para nós também. Adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora por atividades reflexas várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no gosto. Então vamos lá. Primeiro começa com essa atenção. Então, quando você sente um toque na pele, rapidamente você já consegue identificar onde é esse local. Que tipo de sensação que é. Se você fica ali quieto ou se você sai. É o caso, por exemplo, que nós vemos com facilidade quem tem animal de estimação. Quando você começa a acariciar o animal, ele percebe que aquele toque que ele está sentindo é um toque agradável. E rapidamente ele consegue, inclusive, fazer já uma conexão de quem é aquele que se encontra ali, quem ele está próximo. Então ele já tem a atenção do ambiente onde ele está, se é um ambiente seguro, se a pessoa que está próxima a ele, né, ou aqueles que estão próximos a ele, são pessoas, né, seres de modo geral, que proporcionam para ele algum tipo de segurança ou se é algum tipo de ameaça. Se por acaso aquele estímulo tátil para ele é negativo, se para ele é algum tipo de ameaça. Então, vemos que essa parte da atenção começa então a passar por esse adestramento. Feita essa elaboração desses estímulos, o animal, é interessante aqui coloca para nós, tanto na esfera física como na esfera extrafísica, ou seja, os animais evoluem tanto no mundo espiritual como no mundo físico. E nós lemos, né, no nosso último encontro a respeito do laboratório do mundo invisível, como André Luiz também colocou para nós aqui, essas comunidades no plano espiritual, esses centros que trabalham com a evolução dos animais no plano espiritual, que utilizam então aqueles engenheiros, aqueles projetistas, né, do plano espiritual, para fazer com que os animais então vão evoluindo, com que esses princípios inteligentes também evoluam. E aí ele começa a dizer para nós que depois dessa parte da atenção, existem outras substâncias que excitam esses centros receptivos.
E aí ele coloca nesses chamados sentidos químicos, ou seja, né, o olfato e o gosto. Porque nós lembramos, né, a nossa visão, por exemplo, ela funciona através da recepção ou da captação dos estímulos luminosos. Então nós já aprendemos na escola, né, que não somos nós que enxergamos o objeto, é a luz que bate no objeto e vem em direção aos nossos olhos. E aí nós temos então terminações nervosas, o nervo óptico, que é capaz então de interpretar aquele desenho que vai depois para o nosso cérebro e faz ali a devida leitura. Então, na verdade, um objeto, por exemplo, como uma mesa, nós não sabemos que aquilo é uma mesa. Nós identificamos aquilo porque aquela imagem ficou registrada na nossa mente. Tanto é assim que se eu mostrar um objeto que nós nunca vimos, significa que no nosso arquivo mental aquele objeto não foi registrado, portanto ele não foi identificado. Então cada vez que eu olho para uma mesa e eu vejo aquele formato, eu já identifico como uma mesa, porque o meu cérebro diz que é aquela coisa que tem aquele formato, se chama mesa, e a minha capacidade racional entende qual é a função dela. Agora, se a gente vai, por exemplo, numa fábrica de automóveis e nós pegamos ali uma peça dentro de um motor e mostramos para um leigo, ele vai dizer, eu não sei o que é isso e tampouco para que serve. Exatamente porque a nossa visão não tem, aliás, o nosso cérebro não armazenou aquela informação. Não apenas a informação técnica, mas na verdade a mesma informação de formato. Sim, André, se você pensar, por exemplo, você caminha por um local. Você sabe que você caminha por um local porque o seu cérebro já identificou quais são os locais possíveis onde você pode caminhar. Então nós vamos formando uma grande biblioteca no nosso cérebro. É uma biblioteca de sons. Quando você ouve um som, por exemplo, você sabe o som do seu celular. Porque aquele som, aquele tom que o seu tímpano capta, leva estímulo para o seu cérebro, e lá no seu cérebro, na gavetinha, está escrito assim, quando vier essa frequência, com esse tom, com esse volume, você vai saber que isso significa tal coisa. E nós começamos então a fazer associações. Sim, porque os olhos, nós recebemos essa imagem, e aquela imagem, naquele formato, naquela cor, naquele tamanho, nós guardamos essa informação. A mesma coisa acontece com os demais sentidos também. Então, por exemplo, a imagem nós guardamos, o som nós guardamos. Se por acaso você ouvir aquele som de novo, você já sabe o que é. Por que isso tudo? Porque você já ouviu antes. E não é porque você ouviu, existe um processo entre a vibração do ar, que toca no seu tímpano, que passa por toda a estrutura do seu ouvido, que vai através do seu nervo óptico, chegando no seu cérebro, e aquele som fica registrado. Então é a imagem, é o som. Aqui André Luiz fala sobre esses sentidos químicos, que nesse caso vem do olfato e do gosto. Ou seja, o olfato, nós temos então nas nossas narinas, nós temos ali as células olfativas, que são também receptores. Quando eu capto então o cheiro de alguma coisa, por isso que André Luiz chama de sentido químico, porque o cheiro nada mais é do que um elemento químico que se encontra em partículas tão pequenas que passam a flutuar pelo ar. Aí essa pequena partícula provoca ali uma pequena irritação na nossa célula olfativa, e essa irritação tem ali uma mensagem do nosso cérebro. Por que nós sabemos que o bolo de chocolate, quando ele acaba de sair do forno, tem cheiro de bolo de chocolate? É porque esse elemento químico provocou aquela irritação na nossa célula olfativa, mas é uma irritação agradável. E essa irritação agradável nós conseguimos então guardar exatamente ali qual é esse elemento químico que ficou registrado, e o nosso cérebro guarda como bolo de chocolate. Agora, para quem nunca viu um bolo de chocolate, como por exemplo, né, se nós pegarmos ali aquelas tribos indígenas que estão isoladas, né, no meio da floresta amazônica, e você coloca um bolo de chocolate com aquela calda derretendo em cima, que acaba de sair do forno, ele vai até achar o cheiro agradável, mas ele não é capaz de dizer do que é feito aquilo.
Da mesma forma, essa tribo no meio do mato, ela será capaz de dizer em que local ele encontra, que tipo de animal está próximo, porque ele reconhece quais são esses sentidos químicos, ou melhor, quais são esses elementos químicos que ficam ali dispersos na atmosfera, que ele consegue identificar. Mas nós que vivemos na cidade, não conseguimos identificar. Como acontece nos filmes que a gente vê, né, daqueles exploradores, que de repente ele começa a sentir um cheiro e ele fala assim, estou sentindo um cheiro de alguma coisa, de um animal. Aí nós, leigos, dizemos, mas como assim? Eu não estou sentindo cheiro de nada. Não é sentindo cheiro de nada, é que nós não identificamos o cheiro. Eu me lembro, na casa de uma vizinha, apareceu um ninho de gambá. E eu fiquei sabendo naturalmente que era o gambá. Mas o curioso é que eu senti um cheiro estranho que vinha na direção da minha casa. Era coisa assim de uns 30 metros à distância. Mas era um cheiro muito esquisito. Um cheiro incômodo, desagradável. Aí depois de um tempo eu falei, mas estou sentindo um cheiro estranho. Aí depois alguém de casa disse assim, é um cheiro de um ninho de gambá que tem no vizinho. Ele tinha assim uma quintal grande, com árvores grandes e o tal do gambá apareceu por lá. Para mim era só um cheiro ruim. A partir do momento em que eu começava a sentir aquele cheiro outros dias, eu já pensava, bom, isso aqui é o gambá de novo. Ou seja, no meu cérebro, na parte ali do departamento olfativo, eu tinha arquivos que já começaram a dar nomes para os cheiros. Esse aqui é um cheiro de um bolo de chocolate, esse daqui é um cheiro de coisa apodrecida, esse aqui é um cheiro de uma torrada, e a gente começa então um cheiro de um perfume. Nós começamos então a desenvolver essa capacidade de dar nome para as coisas, porque os nossos sentidos eles são provocados, são irritados com esses estímulos químicos que trazem para nós então arquivos, que colocam no nosso cérebro então arquivos. A mesma coisa acontece com o gosto. Nós temos, né, na nossa língua as papilas gustativas, e a nossa língua é dividida por partes. Então, por exemplo, né, a ponta da língua identifica ali o doce. Na lateral da língua, na frente, você tem o azedo. No meio da língua, você tem ali aquele sabor agradável. Lá no final, você tem o amargo. Nas laterais, na parte de trás, você vai ter o salgado. Então, nossa língua é capaz de perceber. E nas suas regiões, as papilas que têm ali essa especialização. Agora a gente vai colocar, o bolo de chocolate tem gosto de chocolate? A gente vai dizer, claro, mas como é que eu sei isso? Porque nós demos um nome para aquela coisa que tem aquele gosto. Da mesma forma que tem aquele cheiro, da mesma forma que tem aquela imagem. Então percebam que através dos sentidos, nós somos capazes então de começar a coletar informações no ambiente, né? Vários tipos de cheiro, de sabor, né, Angelina? Nós somos capazes, então, do nosso sentido, de começar a captar essas informações. E elas começaram, então, a ser registradas. E a partir desse registro, isso mostra, então, essa grande facilidade que o ser encarnado tem de interagir com o ambiente onde ele se encontra. Porque ele não age mais por reflexo, ele é capaz já de identificar tudo aquilo que se encontra à sua volta. E aí nós fazemos uma comparação. Pelo fato dos animais terem uma capacidade racional bastante limitada, os seus instintos são muito mais desenvolvidos. Mas a partir do momento em que ele começa a desenvolver a razão, nós percebemos que nós começamos a diminuir esses instintos. Porque agora nós começamos a analisar as informações que estão em volta de nós. Enquanto que os animais, não tendo essa capacidade analítica, eles dependem desses instintos mais primitivos para poderem sobreviver. Ele vai sentir um cheiro de alguma coisa, ele vai identificar como sendo uma ameaça ou não. Se é comida ou se não é comida. Aquele som, aquele toque, todos os seus sentidos, então, começam a se desenvolver para que ele possa, então, interagir com o ambiente onde ele se encontra. E é bastante interessante quando nós vemos, por exemplo, num documentário de vida selvagem, em especial, por exemplo, né, como eu sempre comento com vocês, que é bastante interessante da gente perceber isso, nas savanas africanas. Nós vemos aqueles bandos de animais ali naquelas savanas. Né? No caso, por exemplo, vamos pegar ali
os impalas, né? Ou os antílopes, né? Manda, Dudu. Então, os antílopes, né? Nós percebemos assim, então, que quando chega ali um bando de hienas, ou chega ali, né, um bando de leões e tudo mais, nós percebemos então que eles param, as orelhas começam a se movimentar em direção àquele som, os olhos começam a ficar parados, fixados, né? Já foi enviado, Dudu? Não vi ainda, já vou ver. Aqui não chegou para mim, não. A última mensagem sua foi quando você falou do polvo e do corvo lá em cima. Não chegou nada aqui por enquanto, Dudu. Se puder mandar de novo, por favor. Então nós vemos assim os animais tendo determinado comportamento para poder interagir com o ambiente. E a sua vida depende disso. Então ele vai usar essas informações para poder se comportar dessa ou daquela forma, para fazer com que, né, ele possa se proteger das ameaças. A informação mostrada através do cheiro, do som, do gosto, da visão, são enviadas ao cérebro, que grava no seu armário mental isso tudo. Mesmo o som, o ruído que incomoda, o arquivo, o gosto ruim que não é bom para ti será gravado. O cheiro podre, azedo, será gravado. Portanto, temos um espaço cerebral que grava tudo isso para quando, no futuro, até de outras existências, você não consiga mais aceitar e não mostrando a grandeza do nosso cérebro, essa máquina incrível que guarda tudo que você nem imagina. É bem bacana, obrigado pela contribuição. Então é bem legal a gente ver assim como o nosso corpo vai se desenvolvendo e conforme ele se desenvolve, ele nos dá mais recursos para essa interação aqui no nosso meio. E é bastante interessante essa colocação que foi trazida aqui pelo nosso amigo, que coloca que até em existências, em outras existências, nós temos então esse tipo de arquivo guardado. Tanto é assim que nós temos pessoas que têm ali cheiros ou gostos, né, que provocam nele um tipo de reação, que para outras pessoas é algo absolutamente normal. Então são sensações, coisas que ele vê, coisas que ele sente, né, que de repente provoca ali uma reação que na verdade é um gatilho que desencadeia coisas incômodas do passado. Então até mesmo nesse caso, né, de um material em putrefação, para nós provoca um certo tipo de aversão. Por que isso tudo? Nos animais não. Os animais procuram esse tipo de alimentação, o caso da chamada carniça, né? Nós não, nós vamos então reagindo a esse tipo de estímulo. Mais uma vez então, qual é a ideia de nós termos um corpo assim tão bem adaptado? É exatamente através da encarnação nós estarmos aqui adaptados ao ambiente para fazer com que a nossa máquina, que é o corpo físico, nos ofereça condições para que nós possamos nos desenvolver, tanto intelectualmente como moralmente. Mas inicialmente nós precisamos então estar no ambiente e sobreviver a ele. E essa sobrevivência depende exatamente desses sentidos todos. E aí nós vemos, né, que muitas vezes esses sentidos acabam sendo limitados. O caso, por exemplo, de nós perdermos, né, não termos ali a visão, de nós não termos uma capacidade olfativa, degustativa, o tato, isso já mostra para nós ali uma ferramenta a menos que nós temos, que acaba dificultando a nossa interação. Mas o nosso corpo ele é perfeito. Ele tem ali todos os seus sensores para nos proporcionar exatamente esse equilíbrio e essa tranquilidade para viver no ambiente onde nós estamos. Porque para o espírito encarnado tirar proveito da encarnação, ele precisa saber estar adaptado a esse ambiente. Não adianta a gente exigir, por exemplo, algo de a evolução de um princípio inteligente, se ele não é capaz, no mínimo, de se manter naquele local. Então, primeiro ele começa a desenvolver sentidos para a sua manutenção. Depois, então, ele começa a trabalhar a sua evolução dentro do aspecto moral e intelectual. Colocado para nós, né, o déjà vu é um processo de gravação mental desses exemplos, podendo ser no local onde você está ou em tudo que é sentido por seu corpo. Né? Essa é a resposta que nós vemos então. Então, por isso que o corpo ele vai se desenvolvendo nesse processo gradual, percebendo que conforme o princípio inteligente vai evoluindo, ele vai ganhando recursos para que ele possa se
aproveitar aquela fase onde ele se encontra para poder ganhar novos conhecimentos, para ganhar novos atributos. Tudo depende então do quê? Dele estar bem adaptado no local onde ele se encontra. Aqui então André Luiz falava para nós, né, nesse trecho final, desses sentidos químicos a culminarem no olfato e no gosto. Então nós vimos ali o que é o cheiro e o que é o sabor das coisas. A nossa própria sobrevivência, por exemplo, né, nós vemos ali a reprodução, no caso dos animais ali que percebem, né, o feromônio do animal do sexo oposto, ele acaba então procurando para que o instinto de reprodução se faça ali presente, exatamente para a perpetuação da sua espécie. Então o animal que se encontra ali a tantos metros de distância exala um tipo de odor que o outro é capaz de perceber, seja ali na proteção daquele local para a sua sobrevivência, seja para atrair aquele sexo oposto para a sua reprodução. Então olha que interessante, né? Quimicamente a reprodução também acontece. A mesma coisa acontece com relação, nesse caso, ao odor. Nós vemos então ali a busca do alimento. Os animais dependem do faro para poder encontrar o seu alimento. Do contrário, ele não se alimenta. Não se alimentando, por exemplo, ele acaba morrendo. Só que a ideia é o quê? Que ele fique bem adaptado para que ele possa sobreviver àquele local. E aí então o princípio inteligente vai evoluir através das experiências que são colocadas para ele. A Angelina lembrou, né? O odor das flores da espada de São Jorge é gostoso, bem suave, né? Então, tem até um filme bem bacana, né, Angelina, para quem gosta, chama Perfume, a história de um assassino. É uma trama, né, de um assassinato e tudo mais, mas é muito bacana que mostra, naquele período, eu acho que era século XVII, se não me engano, mas mostra os fabricantes de perfume e a concorrência que existia entre eles. E nesse caso, é muito bacana esse filme. E aí então mostra assim a capacidade que uma pessoa bem treinada tem de perceber as diferentes fragrâncias de cada essência, de cada óleo essencial extraído das plantas, e nessa combinação você formar ali um determinado perfume. E aí então aquela concorrência, você tem que copiar o perfume que o outro fez. Então você tem que identificar quais são os óleos que foram misturados, em quais quantidades. E aí mostra um jovem que é bastante talentoso, que ele acaba entrando inclusive, né, dentro do campo moral. Nós podemos também ver ali o processo de obsessão. Ele ficou obcecado por aquilo. E a vida dele era descobrir o perfume perfeito. Então é uma história bem bacana que traz para nós, assim, nessa parte do olfato, uma ilustração bastante curiosa a respeito disso tudo. Aí, Andréia, para você o recadinho. Teus olhos veem tudo, moça, mas o cérebro é que copia e transcreve a imagem ao cérebro, que copia tudo desse olhar e grava para o futuro saber o que é e onde está. Né? Bacana, né? Perfume, a história de um assassino. É muito bacana esse filme, claro, dentro dessa ideia, né, do crime e tudo mais, mas assim, a ideia do filme com relação a esse tema é muito bacana. Né? Cléo, bom dia. O soldado colocou, né? Bom dia, soldado. Outro exemplo, né? Pessoas que não tomam banho com frequência acabam por repelir as pessoas próximas, né? E isso também é uma questão, né, soldado, de adaptação da pessoa no meio social. Então são os nossos sentidos também atraindo ou repelindo as pessoas, né? Dudu trouxe para nós também aqui, né, a capacidade de tudo que sentimos mostrar ao cérebro de reter tudo, simplesmente tudo. Traz a certeza de que nós somos uma máquina perfeita para reagirmos a tudo que se vê e se sente. Né? Então aqui, essa importância. Então lembra que tudo isso vai culminar exatamente na ideia da evolução do princípio inteligente. Mas para que ele possa evoluir, ele depende de estar bem adaptado fisicamente aqui ao mundo físico. Saber interagir com o ambiente através dos seus sentidos. Então não é à toa, né, que nós temos ali os 5 sentidos. Né? Então, desses 5 sentidos, nós somos capazes de perceber tudo o que acontece à nossa volta.
E isso tudo para, mais uma vez, para a manutenção da vida. Então primeiro nós nos adaptamos ao ambiente e depois então nós vivemos experiências que vão nos estimular para essa evolução espiritual, dentro dos aspectos morais e também intelectuais. Avançando, vamos lá. No epitélio olfatório, as células basais, as de sustentação e as olfativas, sobre as glândulas de Bowman, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias, e no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpúsculos gustativos, guardando as células epiteliais de sustentação e as células gustativas associados às pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. Olha que bacana! Ou seja, nessa região que nós temos, da nossa boca, até mesmo da nossa garganta, nós registramos aquilo que serve de alimento para nós e nós rejeitamos aquilo que não serve. Exatamente para que a gente possa saber identificar aquilo que para nós é saudável. Porque do contrário, nós só vamos ingerir alguma coisa que faz mal para nós ou que não nos agrada contra a nossa vontade. Ou contra o nosso instinto natural, né? Um medicamento, por exemplo, que você vai tomar, que tem um gosto ruim. Por que você toma? Porque tem que tomar. Mas naturalmente você tomaria? Não. Você comeria um alimento com aquele sabor? Não. Então, enquanto nós não temos a capacidade de comer, nós vemos isso na reação das crianças, principalmente. Quando você coloca um medicamento ruim na boca da criança, o que ela faz? Ela cospe na hora. Porque para ela não faz diferença se aquele remédio é para o bem dela, ou se vai agradar, ou se não vai agradar. Ela simplesmente não gosta. Então, instintivamente ela reage. Em compensação, se você coloca alguma coisa agradável na boca dela, rapidamente então ela ingere, mesmo que isso faça mal. E é por isso que as indústrias químicas, por exemplo, em especial de detergentes, foram proibidas de criarem ali detergentes com cheiros agradáveis, como era o caso, vocês lembram, né? Detergente de maçã e não sei o que com cheiro agradável. O que as crianças faziam? Colocavam no dedo e depois experimentavam. E isso trouxe um grande prejuízo, né? Claro, para a saúde. Então eles foram proibidos. Então, a partir de agora, somente aqueles que eram neutros. Detergente de coco, detergente de maçã. Para uma criança, aquele é um prato cheio, porque ela não é capaz de identificar aquilo que é saudável ou não. Exatamente pela sua imaturidade intelectual. Dudu trouxe, né? Traz a ti o momento certo de ler, de trabalhar os hemisférios, para que essa sua máquina possa trabalhar de forma segura e mostrar que, se usarmos bem a mente, essa gravação será automática. Trabalhe sua mente. Exercite sua mente. Ela é importante para a sua vida mental. Ou seja, né, estimularmos o estudo, o aprendizado constantemente. Quanto mais nós trabalhamos nesse entendimento de como funcionam as coisas aqui em torno de nós, e quando eu falo isso, nós estudamos sobre as ciências, as filosofias e tudo mais, mais o nosso cérebro começa então a armazenar informações que são úteis para a nossa evolução. Então, muito bem, seguindo aqui para nós. Falávamos sobre os gostos e falávamos sobre o cheiro, né? A Eve colocou: meu filho fez suco de detergente de maçã. Fiquei maluca, né? Agradece e manda abraço. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela presença e pela participação. Seja bem-vindo sempre. Então, a Eve colocou detergente de maçã, né? Pois é, Eve, mas aquele cheiro agradável que tinha, antes todos os remédios tivessem aquele cheiro, né? Mas não, né? Você pega ali um remédio que é amargo, que é desagradável. Mas quando nós falamos para um animal, por exemplo, claro que nós falamos de espíritos já mais elaborados do reino animal, nós vemos que até mesmo eles vão se alimentar daquilo que para eles é agradável. É mesmo? Puta, nós. Então ele vai experimentar ali o sabor de alguma coisa que é agradável. Eis aí então nós vemos a plena adaptação dos animais
ou a plena adaptação do corpo físico no ambiente. Mais uma vez, é a ferramenta necessária para que o princípio inteligente possa evoluir. Para que ele possa evoluir, ele depende de estar bem adaptado no meio onde ele se encontra. Nós vemos, por exemplo, né, nessa época de pandemia, em que algumas pessoas que contraíram, né, a Covid tiveram ali a perda de paladar e perda de olfato. E, de certa forma, isso acaba trazendo um prejuízo para a própria nutrição da pessoa. Eu vou pegar para vocês depois, pode deixar, pessoal, eu salvo aqui no final. Então eles acabaram perdendo esses sentidos e, consequentemente, perdendo também o apetite. Então, olha só, a máquina imperfeita prejudica a manutenção daquele corpo físico. O soldado colocou, né, esses rótulos confundem, seria como limpar o piso com suco de maçã, né? Existem muitos animais com atitudes mais inteligentes que vários seres humanos, né? Depende do grau de evolução também, né? A gente lembra que crianças costumam fazer isso, né? Mas os animais, por exemplo, que agem essencialmente por instinto, acabam buscando aquilo que para eles é mais agradável. Então eles têm ali um olfato mais desenvolvido, um paladar mais desenvolvido, uma audição, uma visão, tudo isso mais desenvolvido exatamente para que ele possa viver de acordo com a limitação racional que eles possuem. Agora, quando nós começamos a desenvolver a nossa razão, percebemos que os nossos sentidos começam a entrar num nível mais baixo. Até porque o nosso modo de viver, muito mais intelectualizado, muito mais voltado para o desenvolvimento moral e intelectual, nós viveríamos um verdadeiro tormento se nós tivéssemos os instintos dos animais. Porque nós seríamos estimulados o tempo todo. Qualquer barulho, qualquer som, qualquer imagem seria para nós um motivo de distração. Então nós passamos a concentrar a nossa atenção, voltada agora para o moral e intelectual, enquanto os animais estão ali voltados para a manutenção da vida. Então tudo tem uma razão de ser. E essa é a beleza da criação e desse processo de criação divinos. Vamos lá, seguindo em frente. Visão e audição. Bom, não vamos entrar agora que já acabou aqui o nosso estudo, né? Mas só o que nós já trouxemos aqui já valeu, né? De tanta coisa bacana que foi colocada para nós. E é curioso também a gente perceber que a própria indústria, ela tem ali os seus recursos, os seus meios para chamar a nossa atenção. Né? Então nós somos assim estimulados o tempo todo pela publicidade, estimulados pelo sabor. Porque o objetivo é esse, né? É você vender o seu produto. E esse produto se torna muito mais atraente quando você o quê? Acaba depois sendo estimulado, acaba sendo sensibilizado por aquele recurso que é oferecido. Então a gente vai utilizando, claro, isso também, sem falar na própria psicologia. Quando mais para frente nós estudarmos sobre a psicologia, nós veremos que esse também é um recurso utilizado na nossa sociedade. Nós não temos, por exemplo, ali toda aquela parte de neurolinguística, comunicação não violenta, nós temos ali também de outros tantos recursos que são utilizados nas relações interpessoais, nas relações sociais, profissionais. Aí entra então a parte da psicologia, que também são fatores importantes para fazer com que nós estejamos não apenas adaptados e agora bem relacionados e também sendo estimulados para a evolução. Então, esses sentidos que nós temos, né, que são os básicos. Agora, claro, a gente vai ter também ali aquele chamado sexto sentido, né, que ele acaba sendo chamado popularmente dessa forma, que é o sentido da gente perceber aquilo que é transcendental, aquilo que transcende a matéria, aquilo que é extrasensorial. Então esse sexto sentido está voltado agora para essa percepção que nós temos do mundo espiritual. Que aí dentro do meio esotérico vão trazer ali diversas teorias que nós, espíritas, estudamos através da mediunidade. A mediunidade, né, e as suas diversas facetas, né?
as faculdades mediúnicas, a faculdade mediúnica dividida ali em diversos tipos de percepções também. Não apenas tipos, mas também em graus. Mas aí depois é uma outra história, nós estamos ainda rastejando aqui pelo chão, para depois nós ascendermos aqui ao estudo, né, sobre as questões do espírito. Mas é isso, pessoal. Já estamos nos preparando para isso, né, os próximos sentidos, que serão muitos, né? Pois é, Dudu, a gente tem assim, é importante a gente perceber isso, né? Porque quando nós falamos em evolução, nós falamos em evolução dentro do ambiente que nós vivemos. E aqui num planeta físico, material como esse, esses sentidos são mais importantes. Agora a gente fica imaginando quais são os sentidos que existem nos mundos mais desmaterializados, onde a percepção realmente dessa sensibilidade do espírito acaba ficando cada vez mais aflorada. Porque até mesmo a mediunidade para nós é uma sensibilidade ou um sentido muito grosseiro ainda. Grosseiro no sentido de estarmos ligados ao mundo material. E você utilizar um corpo como esse, com essa grosseria em termos de matéria, para você perceber algo tão sutil como é o pensamento, nós imaginamos como acontece nos mundos superiores, em que os corpos não apresentam essa resistência. Vai ser assim algo tão simples que é inimaginável para nós. Nós não temos ainda a capacidade de trazer essa realidade aqui para o nosso mundo. Mas enquanto aqui nós estamos, esses são os sentidos que importam para nós. Educar os nossos sentidos, educar os nossos instintos, usar a nossa inteligência para fazer com que esses instintos sejam ali revertidos a nosso favor. Perceber que a natureza é perfeita da forma como ela é, porque ela permite que cada espécie, cada ser, sobreviva naquele ambiente em que ele se encontra. Eis aí então a parte bem interessante de vermos de que forma que a evolução vai acontecendo. Tudo aquilo que nós estamos vendo diz respeito a essa nossa realidade. Né? Então trabalhar mentalmente, por exemplo, hoje, apesar de que a gente faz isso, né, Dudu, muito mais por moda, ou ainda faz de uma forma bastante limitada. Porque nós podemos imaginar, se a meditação aqui no nosso mundo hoje proporciona para nós esse bem-estar e nós fazemos isso de uma forma tão desorganizada, temos ali algumas escolas e tudo mais, né? Mas a gente pode imaginar como isso acontece quando o espírito tem domínio realmente sobre a própria mente. Quando ele é capaz de direcionar os seus esforços, a sua atenção para esse recurso, né? Aí sim as coisas vão alcançar patamares que nós nem conhecemos. Mas enfim, esse é o nosso estudo de hoje. Nós vimos então aqui esses dois temas, né, foram bem bacanas, né? Da gente ver aqui formação dos sentidos e também aqui a parte de reflexos tipos. Então tudo começa inicialmente como nós vimos aqui em cima, né? Deixa eu pegar aqui. Primeiro aqui no alto, os tipos de cérebros, desde aqueles que têm os girencéfalos, depois o lisencéfalos, que nós vimos, né? Ou melhor, lisencéfalos, que é o mais primitivo, o girencéfalo, que é o mais desenvolvido. Nós vimos aqui sobre o fator de fixação, de que forma que nosso cérebro vai tendo essa capacidade, né, de desenvolver o pensamento, os reflexos tipos, o reflexo, né, o nosso sistema nervoso cada vez mais desenvolvido para ter essa sensibilidade reflexa. Depois nós vimos aqui também a formação dos sentidos e a importância que esses sentidos têm